dessa maneira disponível aos pais. Gálatas capítulo 6, verso 18, é a palavra de Deus, meus irmãos. Nos coloquemos em pé e juntos, a uma só voz, leiamos este pequeno versículo da palavra do Senhor. Juntos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui reunidos neste culto, onde a Tua presença nos abençoa. E nós queremos ouvir a Sua voz por meio da Sua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, de quem fala, de quem ouve, para que o Teu Espírito supra todas as nossas deficiências e nós sejamos edificados, sejamos abençoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos falar hoje da maravilhosa graça de Jesus. Que tema bom de falar isso, que tema bom de ouvir, porque nos diz respeito, faz toda a diferença na nossa vida. E que diferença faria, pensem nisso comigo, se o mundo soubesse dessa graça de Jesus? Nós estamos vendo o caos na sociedade, na família, estamos vendo a corrupção, as crises na economia, na política, no Brasil e no mundo, violência das formas mais abomináveis possíveis, né, nas notícias da sociedade brasileira que nos entristecem. A educação, que é um bem que todo mundo diz que deve ser disponibilizado para todas as crianças, para todos os indivíduos. Que educação é essa que a gente educa e as pessoas não aprendem a conviver em sociedade? Uma educação reducionista, que não trata de valores, que não transforma o coração das pessoas. Mas também vamos pensar, meus queridos, que diferença faria se nós, crentes em Jesus Cristo, experimentássemos mais da graça de Jesus, da sua maravilhosa graça. Porque é pela falta dessa experiência, dessa intimidade nossa com a graça de Jesus, é que nós vemos tantos problemas acontecendo nas nossas vidas e em nosso meio. Parece que nós entendemos perfeitamente que é só la gratia, é só pela graça de Jesus que alguém pode ser salvo. E a gente acaba ficando com essa ideia cristalizada de que a graça de Jesus é para conversão, é para evangelização. Mas no dia a dia, para a nossa transformação pessoal, para a melhoria dos nossos relacionamentos, no casamento, na família, no trabalho, isso aí é cada um por si, cada um se vire, se esforce, faça o seu melhor, mas a gente não enxerga, não encaixa a graça de Deus de uma maneira efetiva e transformadora nessas áreas difíceis da nossa vida. Mas o apóstolo Pedro, ele disse que nós deveríamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense comigo, sonhe comigo, se nós crescêssemos de fato nessa experiência de um relacionamento com Cristo, na experiência da graça de Jesus, como isso afetaria os casais que hoje, de crentes, que hoje estão em grandes dificuldades, pensando até em divorciar? Como que faria diferença se nós estivéssemos de fato crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, nos demais relacionamentos conflituosos que eu e você temos por aí ao longo da nossa vida? Como faria diferença para nós, crentes de muitos anos, que vamos seguindo pela vida e não mudamos? Nossos maus hábitos, nossas más condutas, nossas falhas de caráter estão lá, intocadas, parece que só vai piorando com o tempo. Nós não temos experimentado da graça de Deus, meus irmãos, como poderíamos e deveríamos, para a nossa própria alegria, felicidade e principalmente para a glória do nosso Deus. Qual a diferença faria se nós estivéssemos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, quanto à nossa firmeza doutrinária? E a gente está vendo o que está acontecendo. Um dia o crente é crente, ele diz que Jesus é o seu Senhor e Salvador, no outro dia ele está em outra religião. Religiões que pregam outro evangelho ou nenhum evangelho, e de repente já não é mais crente, não tinha firmeza doutrinária nenhuma. Vem uma pandemia e alguns que estavam no nosso meio simplesmente
desaparecem. Uma pandemia é o suficiente para enfraquecer e para anular todo o relacionamento que a pessoa tinha com Cristo até então. Quer dizer que nós vamos ser crentes só quando tudo estiver bem? Se houver problemas pessoais, se houver pandemia, se houver guerras, então acabou o nosso relacionamento com Deus. Que diferença faria, meus irmãos, se esse texto bíblico que está diante de nós fosse de fato uma experiência pessoal e uma experiência cada vez maior, cada vez mais significativa para nós. A graça do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Nós queremos falar nessa noite, meus queridos, sobre esta nossa necessidade. Como nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus, meus irmãos. Vamos nos lembrar um pouquinho de algumas verdades que nós estudamos ao longo desses 9 meses. Foram 30 mensagens com esta de hoje, proferidas pelos pastores da nossa igreja. E nós chegamos então ao final dessa série, depois de 9 meses, começamos em fevereiro, primeiro domingo de fevereiro, e nós escolhemos para este ano, um ano em que nós seríamos desafiados a compartilhar da paz de Jesus. Escolhemos a carta de Gálatas, porque ela deixa muito claro que paz só com Jesus e não há outro meio, não há outro intermediário, não há outro canal para nós vivenciarmos a paz com Deus e a paz no nosso coração. E por que essa carta? Gálatas, meus irmãos, lembrem-se lá, quem tem uma memória igual a da Sônia Andrade, né, por exemplo, vai lembrar que na primeira das 30 mensagens, isso é impressionante, mas ela lembra, na primeira das 30 mensagens nós aprendemos que Gálatas é a carta magna da Igreja de Cristo, ao longo desses 2000 anos. Pelo seu conteúdo, pela sua mensagem, nessa carta o apóstolo Paulo, ele combateu na sua época o pseudo-evangelho, que uma turma de pseudos convertidos, vindos do judaísmo, estavam querendo desviar a igreja para esse pseudo-evangelho, que ainda está presente nos nossos dias. E qual é o problema com o evangelho que era pregado lá e que nós encontramos também nos nossos dias? É aquele evangelho que fala de Jesus, mas que diz que para que os nossos pecados sejam perdoados e cancelados, e a gente fique bem com Deus, não basta a obra de Jesus, você também tem que fazer por onde? Você tem que conhecer a lei de Deus e cumprir a lei de Deus. Se você cumprir a lei de Deus, então vai ficar tudo bem entre você e Deus, e você vai estar então com a sua salvação garantida. Mas os nossos mestres, meus irmãos, têm com muita propriedade ensinado a partir do que a Bíblia nos revela de modo totalmente diferente. Um deles disse: em outras palavras, esse pseudo-evangelho, você tem que deixar Moisés terminar o que Cristo começou. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, agora você volta para a lei para terminar a obra de Cristo. Ou melhor, você mesmo deve terminar, por sua obediência à lei, o que Cristo começou. Você deve adicionar suas obras ao trabalho de Cristo. Você deve terminar o trabalho inacabado de Cristo. A mensagem, portanto, dos falsos mestres não é um evangelho alternativo, mas um evangelho pervertido. E quem disse isso foi o saudoso John Stott, mestre dos mais sábios que a igreja já viu no século XX até o começo desse século. Mas ao contrário, meus irmãos, na carta de Gálatas nós somos relembrados não desse pseudo-evangelho, desse evangelho pervertido que tenta misturar o esforço humano com a obra de Cristo, com o esforço de Cristo, mas nós somos confrontados mais uma vez e consolados mais uma vez com o evangelho da graça. Este evangelho puro que nos humilha, mas que também nos salva. Nos mostra, sem dourar a pílula, sem tapar o sol com a peneira, que nós somos miseráveis pecadores, estamos debaixo da ira de Deus e merecemos a justa condenação, mas ao mesmo tempo esse evangelho nos fala da salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. Gálatas nos coloca então cara a cara com o evangelho da graça e nos mostra então como você entra no reino de Deus e como você vive no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos com a palavra de Deus, nesta carta magna, que nós somos piores do que nós ousamos acreditar que sejamos.
Mas também nós aprendemos que nós somos mais amados e mais aceitos diante de Deus do que nós jamais poderíamos imaginar, graças ao Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós somos aceitos na presença do Pai, é por Ele que nós somos recebidos na família de Deus. E ao contrário, então, de outros sistemas religiosos, o Evangelho nos ensina que Deus nos aceita primeiro, e então nós o seguimos. Os outros sistemas religiosos de todas as religiões do mundo, sem exceção, ensinam o contrário, que você tem que dar algo para Deus, primeiro, e então Ele vai te aceitar. Mas esse não é o Evangelho que nós aprendemos na palavra de Deus. E quando chegamos então no último versículo, Gálatas 6:18, que fala da graça de Jesus, algumas considerações que são importantes e que são edificantes da gente observar aqui. Todas as cartas do apóstolo Paulo começam e terminam com uma bênção. Uma bênção que faz referência à Trindade. Ora se fala da paz de Cristo, ele desejando a paz de Cristo para os seus leitores. Fala também das misericórdias de Deus. Também nós encontramos aqui do amor de Deus. São poucas e esporádicas menções desses atributos de Deus. A comunhão com o Espírito Santo, mas na maioria das vezes a menção é primeiramente, ou em segundo lugar, a paz e maciçamente em relação à graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. São 13 cartas, portanto são 26, 13 aberturas e 13 encerramentos. Só a graça aparece nas 26 vezes, nas 13 cartas do apóstolo Paulo, como aqui nesta bênção de encerramento. E isso, meus queridos, acontece não é por acaso. É porque se você está terminando um texto, você está terminando uma carta para edificar uma igreja, inspirado pelo Espírito Santo, você pensa agora, como é que eu vou terminar esse livro aqui? Como é que eu posso resumir tudo o que eu falei? Graça resume todo o ensinamento de Paulo em todas as suas cartas. E na maioria dessas 26 vezes em que a graça é mencionada, 20 delas fazem referência a Jesus. Nas outras 6, a Jesus e ao Deus Pai. Mas Jesus está sempre presente nessas referências, porque é com a pessoa de Jesus, pela mediação de Jesus, que nós encontramos a graça de Deus, o favor de Deus para conosco. E se você tem a graça de Jesus, se você encontra esta graça, esse favor de Deus, você vai ter paz, vai ter o amor de Deus, vai ter a misericórdia de Deus, vai ter a comunhão do Espírito Santo. A graça de Deus, meus irmãos, é um atributo de Deus. Mas quando eu falo atributo, fica às vezes parecendo aula de seminário de teologia. Então eu vou usar um outro adjetivo. Não é simplesmente um atributo de Deus, é uma atitude de Deus para conosco. Uma atitude de Deus de bondade, de amor para com as criaturas dele, rebeldes, que ele quis redimir. E essa bondade e esse amor de Deus vão continuar sendo manifestados na vida dessas criaturas, você e eu, ao longo da nossa vida, sem que nós jamais tivéssemos merecido isso. Por isso é que a gente diz que essa graça é graça e é maravilhosa. É um favor sem o qual nós não poderíamos viver e o recebemos sem que jamais tenhamos merecidos. A palavra graça, na língua grega, é charis. E essa palavra tem na sua raiz o sentido de inclinar. E um dos nossos irmãos estudiosos da palavra de Deus, ele fez a seguinte comparação, a seguinte analogia para a gente, pegando esse gancho da palavra graça como inclinar, para você imaginar o que é a graça de Deus. É como se houvesse uma grande catedral, e lá da ponta daquela catedral, da torre da catedral, essa torre se inclinasse para a calçada da rua, e numa fresta da calçada, tocasse numa graminha verde insignificante. É algo assim, inimaginável, né? Assim, algo até absurdo. Mas é dessa maneira, e de modo ainda mais incrível, que Deus nos alegra, se dando a nós. E Deus então nos diz, aqui estou com vocês, sou de vocês, e vocês são meus. Isso é a graça de Deus para conosco, meus irmãos. Este é o Evangelho da salvação.
Enquanto a justiça de Deus ela é obrigatória, inescapável, Deus tem que ser justo, senão Ele contradiz a sua natureza. E por isso é que nós temos tantos problemas até nos acertarmos com Deus, porque nós estamos debaixo da justiça e da ira de Deus. Mas já a sua misericórdia, Ele não é obrigado a ser gracioso com ninguém. A sua graça é livre, a sua graça é espontânea, nenhum de nós merece. E mesmo assim Deus se volta e se vira para nós. E é por isso que nós dizemos que o Evangelho de Jesus pode ser entendido como um pacto de Deus. E é um pacto de Deus, o pacto da graça, um compromisso de Deus conosco, que se repete do Gênesis ao Apocalipse com a seguinte fórmula: eu andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Esse é o pacto da graça, resumido nessa fórmula. Este é o Evangelho, meus irmãos. Como nós precisamos da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. É algo para nos deixar maravilhados, meus irmãos. Eu espero que essa palavra aqueça o seu coração, abençoe a sua vida, o encoraje a mudanças que forem necessárias, porque nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus. E se há dúvidas quanto a isso, eu queria então agora, com base no texto de Gálatas 6,18, a gente destacar aqui algumas situações críticas, quando essa graça maravilhosa nos é necessária, e é maravilhosa. A primeira situação crítica que eu quero destacar, meus irmãos, é em que nós precisamos da graça. Você já se sentiu em falta com Deus? Já sentiu que você está, uma saudade assim de ter um melhor relacionamento com Deus? Já houve tempos melhores, ou nunca houve um tempo bom no seu relacionamento com Deus? Você gostaria de estar mais seguro de que está tudo bem entre você e Deus, e não se sentir carregando pela vida uma culpa, um desconforto, quando você para pensar no seu relacionamento com Deus? Pois então, é nessa hora, e é mais do que nunca, que nós precisamos da maravilhosa graça de Deus, para termos acesso ao nosso Deus e Pai. Aqui no texto, nós encontramos, no texto de Gálatas 6,18, que esta graça é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, pelos Evangelhos, o que essas duas palavrinhas, Jesus Cristo, significam. A palavra Cristo significa Messias. Cristo, no grego, Messias, no hebraico, mas no português, ungido. Jesus é o ungido de Deus, aquele que foi separado pelo Deus Pai, enviado pelo Deus Pai, e que se encarnou como Jesus de Nazaré, com uma missão, que é exatamente nos deixar bem com Deus, fazer a ponte, a reconciliação com o nosso Deus e Pai. E isso Ele fez enviando o seu Filho eterno, seu ungido, por pura liberalidade do Pai, sem nenhum merecimento da nossa parte. O caminho agora, ó Pai, meus queridos, está aberto para todo aquele que crê, coloca a sua confiança no Senhor Jesus. Desiste de tentar comprar o favor de Deus, desiste de tentar pontuar com seu desempenho diante de Deus. O caminho está aberto para quem crê nele, confia nele, porque Jesus mereceu, enquanto nós nunca merecemos. Jesus fez por onde nos salvar. Ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue, nos substituiu na maldição que pairava sobre nós, Ele assumiu sobre Ele, e uma vez que Ele morreu e ressuscitou, nossa dívida está paga, o caminho está aberto, o Pai está nos esperando de braços abertos, se nós colocarmos em Jesus a nossa confiança. O Evangelho de João nos diz tudo isso da seguinte maneira, no primeiro capítulo, verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, de Jesus, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus, nessa mesma linha, diz, por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus, para poder termos esse acesso franqueado, aberto, pavimentado entre nós e o Deus Pai. Não há uma outra maneira.
Você já descobriu essa maravilhosa graça para o restabelecimento da sua comunhão e do seu relacionamento com Deus e Pai? Você já entregou sua vida a Cristo, desistindo de fazer qualquer coisa para merecer algo de Deus, mas confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo? Se você nunca fez isso, precisa fazer. Se você quiser realmente pacificar seu coração, se você quiser se sentir bem com Deus, se sentir que está tudo ok, que está tudo bem com você, Ele já fez aquilo que lhe cabia. E cabe a você não fazer nada, mas colocar a sua confiança em Jesus Cristo. Mas eu queria perguntar para você, crente, você já fez isso, né? Você já colocou a sua confiança em Jesus? Você já nasceu de novo? Então por que às vezes você se sente tão culpado, tão distante de Deus? Sentindo que precisa fazer mais coisas, que precisa melhorar mais coisas para Deus ficar feliz com você? Por que às vezes você se sente como se Deus estivesse bravo com você, como se Deus estivesse querendo punir você por problemas que acontecem na nossa vida? Meus queridos, nós precisamos, nessa hora, se isso tem acontecido com você, confessar a Deus nossa falta de gratidão, nossa falta de confiança na graça de Jesus. Deixar esse pecado da incredulidade de lado e desfrutar da paz com Deus. Deus não vai deixar de te amar pelos seus pecados. E Deus não vai te amar mais pelos seus acertos. Ele te ama de um jeito tal que a Bíblia diz que é do mesmo jeito que Ele ama o Filho eterno dele, Jesus Cristo, não tem como Ele te amar mais. Isso soa um pouco absurdo para nós, mas se você ler a Bíblia, é isso que a Bíblia ensina. Então descanse na paz em Jesus, que tem todo aquele que recebeu da sua graça. Como nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus, para que nós possamos ter acesso ao Pai. Mas também há uma outra situação crítica que o texto bíblico trata dela, em que nós precisamos dessa graça: o pecado. O pecado na nossa vida, meus irmãos, é uma desgraça, não é não, gente? Canseira. Uma das melhores coisas que nós vamos vivenciar quando Cristo voltar, ou quando a gente morrer também. O morrer é lucro, por isso que você fica livre dessa luta contra o pecado. Mas não tenhamos pressa, vamos cumprir nossa missão aqui, enquanto o Senhor nos quiser por aqui. O pecado faz muito mal para a gente, o pecado faz muito mal para as pessoas que estão em volta da gente. E às vezes você está lutando contra um pecado específico na sua vida e está tomando um couro, está apanhando, porque vez após vez você continua sendo escravizado por esse pecado. Pode ser o pecado da maledicência, né, da fofoca, da rebeldia. E o pecado, ele tem um gostinho bom, né, gente? Venhamos e convenhamos, senão ninguém pecava. Se fosse sempre uma coisa muito ruim. Para o coração pecador, é bom pecar. No começo, depois é um desastre. Mas seja isso, seja a imoralidade, a falta de domínio próprio, a ira descontrolada quando somos pressionados, a inveja, a vaidade, o orgulho, enfim, a lista é infindável de pecados que eu e você lutamos. E muitas vezes nós somos derrotados, vez após vez, pelos nossos pecados. É nessas horas, mais do que nunca, que nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus. O texto bíblico nos diz que esta graça é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra para nós, ela é fraca, no nosso idioma, ela é fraca. Porque na época da igreja primitiva, as pessoas morriam por causa dessa palavrinha, Kyrios, no grego. César era Kyrios, e ele não aceitava concorrentes. Ele queria lealdade exclusiva, e quando os nossos irmãos diziam, César não é nosso Kyrios, mas Jesus é nosso Kyrios, Ele é o nosso dono, nós somos escravos de Jesus, eles morriam por causa disso. Todas as vezes que aparece a palavra Senhor no Novo Testamento, se não todas, a maioria expressiva e significativa, é esta palavra que deveria estar no português, dono de escravos. E quando nós vemos aqui também a expressão servos, que nós somos servos de Cristo, amaciou, é mais do que isso.
somos escravos de Jesus Cristo. E é isso que esta palavrinha aqui nos faz lembrar. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. E ao ser Senhor, ou para ser o nosso Senhor, primeiro Ele nos liberta do nosso antigo Senhor, do nosso antigo senhorio, que era o pecado que vive em nós, Satanás que domina esse mundo, que jaz no seu colo. Nós somos libertos do poder do pecado, libertos do poder de Satanás, e nós deixamos de ser escravos do pecado de Satanás e nos tornamos agora escravos de Jesus. E que status maravilhoso é esse, sermos escravos de Jesus, porque Ele não nos trata como o nosso antigo senhorio nos trata. Ele nos liberta e nos abençoa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente livre sereis. Liberdade, meus irmãos. Se nós estamos tomando um couro do pecado na nossa vida, mesmo depois de termos entregue nossa vida a Jesus, nós não estamos experimentando dessa maravilhosa graça como deveríamos e poderíamos. Nós estamos lutando com as nossas próprias forças e nunca foi para ser assim. Não é esse o plano de Deus para nós. Deus não quer que nós nos santifiquemos com base nas nossas próprias capacidades. Quem melhor expressou isso foi Agostinho, quando ele disse, na sua sabedoria que Deus lhe deu, no século IV da era cristã, ele disse que a graça de Deus é preveniente. Se você olhar no dicionário, o que é a expressão preveniente? É aquilo que antecede, aquilo que vem antes. Vem antes de que a graça? A graça de Deus vem antes das exigências da lei de Deus. Nós não deveríamos tentar cumprir a lei de Deus sem estarmos cheios da graça de Deus, do favor de Deus, do auxílio de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. É pela bondade de Deus que nos capacita a cumprirmos a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, são padrões inatingíveis para nós, mas pela graça do Senhor Jesus, maravilhosa graça, nós somos libertos do pecado e capacitados a viver em santidade. E quanto mais nós estivermos cheios dessa graça, mais amor nós teremos no coração pelo Senhor Jesus e pelo próximo. E é só quem tem amor no coração que consegue obedecer à lei de Deus. E quanto mais nós amamos a Jesus, quanto mais recebemos da sua graça, esse ciclo não tem fim. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 6, 24. É essa graça que transborda e que enche o coração daqueles que amam a Jesus, que nos capacita a obedecer. Ele disse, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Mas como vamos amá-lo se não tivermos a graça? Como vamos obedecê-lo se não tivermos a graça? A graça, como nós já vimos, é o favor de Deus. Lembra da ponta da catedral se inclinando para o vermezinho daquela graminha lá insignificante na fresta da calçada? Pois é tudo isso que Deus nos proporciona para nos capacitar a viver em santidade. Até quando vamos continuar tentando com a nossa própria força viver como Deus espera de nós? Nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Até quando nós vamos ver na nossa vida, ou de pessoas próximas a nós, crentes que não mudam nunca, não mudam, os mesmos velhos hábitos maus, as mesmas condutas reprováveis, as mesmas faltas de caráter, imundícias da alma, que repetidas vezes vão se manifestando nas nossas vidas. Quem vive assim ainda não descobriu a maravilhosa graça de Jesus, que sendo nosso Senhor, nos libertou do antigo senhorio, o senhorio do pecado na nossa vida. Como nós precisamos da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Uma outra situação particular, crítica, que nós enfrentamos na nossa vida, e o texto bíblico toca aqui, meus irmãos, nós precisamos da maravilhosa graça do Senhor para mais algo muito importante. Você já se viu lutando sozinho? E muitas vezes se sentiu solitário para carregar os seus fardos? A vida tem hora que é muito difícil, gente. Nós vivemos num mundo amaldiçoado. Não devíamos esperar que aqui fosse o céu já. Não é, e não será. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter pesar.
E às vezes a gente se sente só, tendo que carregar alguns fardos pesados na nossa vida. Isso já aconteceu com você ou está acontecendo? Você às vezes se sente sem amigos, sinceros, interessados em ajudar você. Você sente que na sua caminhada, especialmente no seu relacionamento com Deus, seria muito bom se tivessem pessoas mais experientes para andar do seu lado, para ajudar você nessa caminhada. E o que vai acontecendo, e essa pandemia favoreceu isso, você às vezes vai se fechando em você mesmo. Seu coração vai se fechando, ao invés de se dilatar para bons relacionamentos, mas você vai se fechando com orgulho no seu coração. Pois é, nessas horas, mais do que nunca, que nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus para enriquecer os nossos relacionamentos. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela seja, irmãos, com o vosso Espírito, amém. A graça de Jesus, meus irmãos, nos faz um corpo, uma família, nos faz uma comunidade de fé. Não existe cristianismo solo, carreira solo, crente desigrejado, isso é uma aberração, o diabo bate palma para o crente desigrejado. E tem alguns que falam da boca cheia, não preciso mais da igreja. Igreja é instituição humana, falida. Eu e Deus, estamos muito bem, obrigado. Não preciso dos sacramentos, não preciso da comunhão dos irmãos, não preciso da disciplina ou do ensino e da disciplina da igreja. Agora olha que interessante. Você se lembra que essa carta, que essa igreja espezinhou o apóstolo Paulo? Ele evangelizou, discipulou essa igreja, apresentou a eles o verdadeiro evangelho e eles maltrataram o apóstolo. Tanto que Paulo falou, olha, vocês precisam abrir mais o seu coração. Aliás, isso aconteceu aqui, aconteceu na igreja de Corinto também. E Paulo, apesar de todos os maus tratos e ingratidões que ele recebeu por parte dos membros da igreja, ele os chama agora de irmãos. E diz que Jesus é nosso, não é meu, não é seu, é nosso. O Pai que está no céu é nosso. A palavra de Deus, meus irmãos, não deixa margem para um cristianismo individualista, mas nós somos desafiados pelo ensino e pelo exemplo de tantos personagens bíblicos que nós precisamos caminhar juntos. O texto bíblico de Gálatas, Efésios 2:10, que diz que é pela graça que nós somos salvos, na sequência, meus irmãos, diz o impacto que ser salvo produz no nosso relacionamento horizontal. Paulo diz assim, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O Israel espiritual é a igreja, sempre foi. Mas quando a graça alcançou aqueles crentes, agora não de Gálatas, da região da Galácia, mas da região de Éfeso, agora o que Paulo diz? Agora, assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. É isso que a graça faz. Pega pessoas que estão sozinhas, solitárias, carregando seus fardos pela vida e os traz para a presença de Deus, para a comunhão com a Trindade Santa, mas também para a comunhão com o povo de Deus. Nós precisamos da maravilhosa graça para enriquecer os nossos relacionamentos. Você tem valorizado você ser parte da igreja? Você tem dado devido valor a comunidade cristã como um lugar de crescimento espiritual para a sua vida e para a sua família? Voltando ao tema da pandemia, todos nós sofremos com o distanciamento, com o isolamento que nós tivemos que sofrer, todos nós ao longo desse período. E não foi por cinismo, irresponsabilidade ou negligência do conselho que nós tomamos as medidas que tomamos, foram necessárias, e no momento oportuno nós estamos nos aconchegando de novo. Mas e você? Você vai se acomodar agora que a pandemia está arrefecendo, você vai se acomodar e continuar isolado, fechadinho no seu canto, sem procurar a comunhão dos irmãos, no online, na maioria das vezes, e olhe lá, nós precisamos dessa comunidade.
Você vai aproveitar todas as oportunidades possíveis para o seu crescimento espiritual, junto com os irmãos que comungam da sua fé. A gente, há um tempo atrás, alguns anos, achava-se muito esquisito que os católicos eles iam na igreja, na missa, uma vez por domingo. Vocês lembram disso? E aí eles perguntavam para a gente: vocês vão na igreja 2 vezes por domingo? Para quê? Vocês lembram que era assim? Havia essa indagação, Mas isso está acontecendo agora, no nosso meio. Não, eu já fui de manhã, não preciso ir de noite. Para você, escola bíblica dominical, culto, atividade da igreja, é obrigação ou é meio de graça? Que se for obrigação, todo mundo já tem muita obrigação, vamos reduzir as obrigações ao mínimo necessário. Mas se for meio de graça, essa graça, o favor, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o fortalecimento que vem de Deus, se estarmos juntos é um meio de graça para isso, quantas vezes vai ser o limite? Depende de quanto da graça de Deus nós queremos para a nossa vida. É por isso que nós precisamos da maravilhosa graça para enriquecer os nossos relacionamentos. Tem mais. Nós precisamos também da maravilhosa graça para aquelas situações em que nós nos sentimos vazios por dentro. Você já se sentiu assim, inquieto, insatisfeito? Parece que está faltando alguma coisa? Talvez a melhor expressão fosse essa mesmo, vazio. Sentindo que está faltando alguma coisa ali dentro. E você pode ser uma pessoa religiosa, quem sabe um bom religioso, protestante, presbiteriano, da IPN. Mesmo assim, não está legal, está vazio aqui dentro. Ou pode ser o oposto, diametralmente oposto. Alguém que não é nada religioso, que talvez esteja aqui conosco, ou nos acompanhando pela internet. Você tem uma vida materialmente muito confortável, acima e muito acima da maioria da população brasileira, mas está vazio, está faltando alguma coisa. Faz lembrar aquela história do jovem rico, que ele teve uma grande safra, ele realmente se deu muito bem com o seu trabalho, com as suas finanças, e ele teve uma conversa, para lá de amalucada, para lá de realmente de louca. Ele conversou com a alma dele nos seguintes termos: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele falou para a alma dele que os bens que ele tinha dariam descanso para a alma dele. Não dá, bens não descansam a alma. Que a alma dele podia comer e beber. A alma não come nem bebe. Podia se regalar, se deliciar. A alma não se satisfaz com bens e nem com religiosidade. A alma só se satisfaz com uma coisa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, com a vossa alma. Amém. A alma precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. Só isso preenche esse vazio que tem dentro de cada um de nós. Enquanto Cristo, com a sua graça, o seu favor, a sua bênção, a sua bondade, não alcançar o nosso coração, o vazio vai permanecer. Por mais coisas que a gente queira colocar aqui para dentro, nada satisfaz a nossa alma. Só com essa maravilhosa graça é que a vida tem sentido, que a vida tem propósito, que nós aprendemos a viver contentes, que a vida tem colorido. E nós precisamos, meus irmãos, receber essa graça na conversão e precisamos continuar buscando essa graça no dia a dia, individualmente, com a família, com a igreja. Por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo: tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A gente precisa se fortalecer, essa graça fortalece a alma, fortalece de dentro para fora a nossa vida. Nós precisamos da maravilhosa graça para satisfazer a nossa alma. Como está a sua alma? Na história, na parábola de Jesus, aquela era a alma de um louco, que procurava satisfazer a sua alma com coisas que nada a ver, que não tem a menor possibilidade de deixar uma alma contente. Como você tem vivido lá no seu íntimo? Contente, apesar das lutas que todos nós vivemos, ou vazio, sem propósito,
a sua alma precisa do favor imerecido de Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu preciso, cada um de nós aqui precisa. Que nós sejamos humildes para reconhecer e buscar esse favor de Deus. E para finalizar, meus irmãos, nós precisamos da maravilhosa graça de Deus para mais uma situação crítica. Quando a coisa apertar, depois de ouvir um sermão como esse, de ler uma passagem como essa, falando da graça de Deus, daquilo que ela pode fazer pela nossa vida, mas quando a coisa apertar mesmo, uma Covid me atingiu você, muitos aqui já foram acometidos, problemas na família, no emprego, nas finanças, quando a coisa apertar, a vida fica difícil muitas vezes. Nessa hora, será que bate lá no fundo do seu coração a dúvida, será mesmo que Deus vai me socorrer com a sua graça? Quando as pressões vierem fortes sobre você, no trabalho, na vida, e vier essa insegurança, o que você vai fazer com isso? Será que vai faltar para você essa maravilhosa graça? Por fim e por último, é nessas horas, mais do que nunca, que nós precisamos da maravilhosa graça de Jesus em todo o tempo. Amém. Meus irmãos, a palavra amém, que é a última palavrinha deste livro, nós vamos terminar com essa palavrinha, amém. Será que vamos de fato receber a graça de Deus até o fim? A palavra amém vem do hebraico aman, foi traduzido para o grego assim, era uma palavra que era usada nas sinagogas e que depois foi trazida para as reuniões cristãs, uma vez que os primeiros crentes participavam da sinagoga, eram judeus, e nas sinagogas eles diziam essa palavra quando alguém orava, quando alguém dizia algo que eles concordavam, eles diziam, eu faço minhas as suas palavras. Amém é uma palavra muito interessante, meus queridos. Ela foi traduzida do grego, hebraico, grego, latim, inglês e tantas outras línguas, e hoje ela é uma palavra praticamente universal. Em todos os idiomas existe essa palavra, amém. E os especialistas dizem que essa palavra é a palavra mais conhecida do discurso humano. Em todos os idiomas, ou quase todos, é a mais comum entre os diversos idiomas. Ela está relacionada com o verbo crer, com o substantivo crente, e ela significa isso, certamente, verdadeiramente. É uma expressão que indica absoluta confiança. Então, quando Paulo abençoa aquela igreja com a graça de Jesus, ele diz, amém, pode contar com isso, é certo, não vai falhar. Em todo o tempo, a graça de Deus vai assistir você, o poder de Deus, a bondade de Deus vai estar sobre a sua vida, desde que você tenha uma aliança com Jesus, você tenha colocado a sua fé nele, tenha feito com ele uma aliança e seja um servo do Senhor Jesus Cristo. Foi pela graça, meus irmãos, que nós somos salvos. É pela graça que nós chegamos até aqui. E será pela graça que nós vamos até o fim e seremos recebidos no reino do nosso Deus. Amém, irmãos? É certo, é verdade, podemos contar com isso. O Evangelho, meus irmãos, não é um conjunto de verdades abstratas, mas é um estilo de vida de quem crê que é certa a bênção de Deus sobre a sua vida, de quem crê que foi pela graça que nós entramos pela porta estreita da vida cristã, e é pela graça que nós vamos seguir nesse caminho até sermos recebidos na glória. Nós podemos contar com a graça de Deus sempre, e a palavra de Deus nos afirma isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, que é a graça perdoadora, e acharmos graça, é a graça capacitadora, para socorro em ocasião oportuna. Precisamos da maravilhosa graça de Deus em todo o tempo. Amém. Quando a ansiedade bater forte no seu coração, para que lado você vai correr? Você vai deixar essa ansiedade corroer sua saúde física e emocional, ou você vai recorrer à maravilhosa graça de Jesus? Lembre-se que essa bênção não só foi ensinada, mas ela foi prometida para todo o povo de Deus. Conte com a graça de Deus na sua alma.
E eu termino, meus irmãos, propondo que nós louvemos ao Senhor pela sua maravilhosa graça, juntamente com o salmista, quando o salmista diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome, eu levanto as mãos, por causa da tua graça para comigo. Eu vou descansar na graça de Deus, vou confiar no cuidado do Senhor. Vamos ouvir o nosso coral cantando essa mensagem.